Tudo bem com você? Eu queria refletir hoje sobre moderação e equilíbrio. Isso é uma coisa muito difícil para nós que vivemos a sociedade do espetáculo, onde a gente sempre quer se aparecer, não importando como, onde, ou às vezes a forma que utilizamos para isso. Mas a Bíblia, em vários pontos, ela nos orienta que nós devemos ser moderados e equilibrados a respeito do que vestimos, a respeito do que comemos, bebemos, a respeito de como nós nos relacionamos uns com os outros, e até mesmo como a gente se relaciona com o religioso, com aquilo que a gente entende ser de Deus, ser igreja, ser do reino de Deus. Pois a moderação é fundamental para que a gente, no mínimo, erre menos. Só que ela também vai retratar um ponto que a gente deve ser equilibrado e moderado a respeito do conceito que a gente tem da gente mesmo. Pois às vezes a gente exagera, a gente se acha mais do que o normal, mais do que a realidade. Às vezes a gente tem uma autoestima muito alta, acima do comum, acima do permitido, ou também tem ela muito abaixo da realidade. Então nem o para cima, nem o para baixo, nem o para o lado, nem o para o outro, muitas vezes é saudável. Mas com certeza o centro, o meio termo, a meia voz, né? Às vezes é o mais saudável, porque com certeza a gente vai estar propenso a errar menos. Não significa ser neutro, ser do centro ou ser médio, não significa ser neutro, mas significa errar menos muitas vezes. E na questão aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo um conceito mais alto do que convém, mas que pense de si mesmo de forma sóbria, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nessa questão, é claro que Paulo está falando dentro de um contexto de igreja, corpo de Cristo, que a igreja não deve ser ensimesmada, ela não deve ter um conceito maior do que a realidade sobre ela mesma. Só que também fala a respeito de como a gente deve se enxergar. Temos que ter domínio próprio nessa questão de buscar sempre o equilíbrio e a moderação acerca do que nós achamos de nós mesmos. A gente não é tão bom quanto muitas vezes a gente pensa que é. Mas pode ser também que a gente não seja tão ruim em algo ou que nós somos quanto a gente pensa que é. Por isso que o campo mais seguro em todas as questões da vida é aquilo que é médio, mas não para você ser mediano simplesmente, mas aquilo que é o equilíbrio, a moderação, pois tudo há dois lados, e às vezes um lado não tem 100% da razão e nem o outro. Então às vezes é necessário buscar o meio termo disso. E sobre o que a gente pensa acerca de nós mesmos. Então devemos ser sóbrios e moderados, tomar muito cuidado com a vaidade extremada, demasiada, tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa a nosso respeito profissionalmente, quanto pessoa, para buscar sempre errar menos. Tá? Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.